a nossa aula vai ser sobre indefinite pronouns. Por que eu escolhi esse assunto? Porque, apesar de ele ser bem simples, e eu acho que vai ser uma aula bem tranquila hoje, tem alguns detalhezinhos sobre os indefinite pronouns que a gente pode prestar um pouquinho de atenção, tá? Então, basicamente, quando a gente fala indefinite pronouns, a gente vai estar falando do some, any, no and every. Esses são os que a gente mais usa. Existem outros, é claro. Okay, we use some and any for talking about indefinite numbers or amounts of things. Então, isso a gente já conhece, acredito que todos vocês já tiveram essa aula. E a gente fala que o some e o any a gente vai usar quando a gente está falando sobre um número ou uma quantidade de coisas indefinidas, mas uma quantidade pequena. We use them with nouns or they're on their own as pronouns. O que quer dizer isso que a gente usa eles com substantivos, mas também a gente usa eles sozinhos e aí eles vão funcionar como pronomes, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje. O que eu quero dizer com isso? Vamos aos exemplos aqui. Quando eu tenho a quantidade de alguma coisa, eu vou usar a quantidade. Por exemplo, I have a book, I have one book, I have 4 books. Então, quando eu sei, quando eu conheço, eu tenho conhecimento dessa quantidade, eu vou usar a quantidade. Mas em determinados momentos, a gente não tem a quantidade exata. E a gente não consegue falar exata se são 4, 3, 10, 9. E aí, nesses casos, é que a gente vai usar o pronome some, porque nós temos uma quantidade indefinida, um número que não estou definindo se é 4, se é 3, se é 2, se é 5, tá? Mas sempre lembrando que o some tem essa ideia de uma quantidade pequena, não grande, ok? Então, nesse caso, eu estou falando que o some, ele acompanha um substantivo. Então, a quantidade pequena de alguma coisa. Então, eu tenho some books, some cars, some people, some experiences, some water. Eu vou ter um nome junto, tá? Do you want some water? O que é esse some aqui? Lembra que o water é um adjetivo que eu não consigo contar. Então, essa é uma outra função do some e do any, quando eu tenho uma coisa que eu não consigo contar, mas eu consigo definir uma quantidade. E por isso que a gente fala aqui em amounts, quantidades de alguma coisa. Então, numbers, like 4, we can use some, or amounts, like some water. Yes, please, I want some. Veja que I want some water, nesse caso, eu estou usando o some com um substantivo. Mas eu também posso usar ele dessa forma aqui. I want some. E o que eu quero dizer com isso? Que neste caso, ele é um pronome. Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Algumas vezes, a gente vai usar o some com uma palavra, com um substantivo, o que eu tenho, uma quantidade, e às vezes não. Quando que isso aqui acontece? Quando eu sei do que eu estou falando. Ou seja, eu não posso dizer, chegar em algum lugar e dizer simplesmente assim, I want some. Some o quê? Eu preciso de um contexto para daí sim usar o pronome. Então, para que o some e o any funcionem como pronomes sozinhos, a gente precisa ter um contexto. Eu preciso saber do que é que eu estou falando. Como nesse caso, eu tenho water na pergunta, e aí sim eu posso usar o some, simplesmente, sem repetir o water de novo. Ou se eu tiver um ambiente em que eu possa apontar e dizer assim, I want some. Some daquilo que eu estou apontando. Então, preciso ter um contexto que me diga o que é, para daí eu usar isso como pronome. Aqui a gente tem um resuminho de como que a gente usa o some e o any. Então, regra básica que a gente sempre fala, nós vamos usar o some quando eu tenho uma positive sentence, ou seja, uma frase afirmativa, uma frase positiva. Como aqui, ó, I need some butter.
Eu preciso de manteiga. We need some food. Nós precisamos de comida. Veja que isso é uma coisa interessante, que o some, no português, a gente normalmente omite. Não é comum nós falarmos, eu preciso de alguma manteiga, eu preciso de um pouco de manteiga, eu preciso de alguma comida. Não que a gente não possa falar isso, a gente pode, mas não é o natural. Então, essa frase em português, I need some butter, a gente usaria simplesmente, eu preciso de manteiga. We need some food, eu preciso de comida. Nós precisamos de comida. They have some good ideas. Eles têm algumas ideias boas. Ou, em português, nós diríamos simplesmente, eles têm ideias boas. They have some good ideas. Então, o uso do some, no inglês, ele é muito mais comum do que no português. Então, se a frase é afirmativa, a gente usa some. Se a frase for negativa, a gente vai usar o any. E aqui é importante a gente lembrar que some e any têm a mesma ideia, tá? Só que o some eu uso para afirmativa e o any eu vou usar na negativa. Então, I don't have any money. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nenhum dinheiro. They didn't get any new clothes. Eles não conseguiram nenhuma roupa nova. Ou eles não compraram nenhuma roupa nova. They didn't make any cookies. Eles não fizeram bolachas, ou eles não fizeram nenhuma bolacha. Lembrando que aqui, esse nenhuma, ele pode ser omitido no português. Muito bem. E a negativa, a interrogativa? Bom, a afirmativa eu uso some, negativa eu uso any, e para a pergunta. E é aí que a coisa começa a ficar um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Por quê? Depende o tipo de pergunta. Se eu quero fazer simplesmente uma pergunta e que eu não sei exatamente qual vai ser a resposta, ou a gente chama de information questions. O que é uma information question? É quando eu preciso de uma informação. Eu estou perguntando porque eu quero saber a informação. E nesse caso, eu uso any. Então, do we need any salt? Nós precisamos de sal? Eu realmente não sei, eu preciso que você me diga. Precisa ou não precisa de sal? Does he have any markers? Ele tem marcador? Tem ou não tem? Eu não faço ideia. Eu quero que você me responda. Did she give you any tips? Ela lhe deu alguma dica? Eu não sei, eu quero essa informação. Então, isso é o que a gente chama de information questions, aquelas perguntas que eu estou realmente perguntando porque eu não sei e quero que você me responda e me dê essa informação. Existem alguns tipos de pergunta, que são os requests e os offers. É que quando a gente está... É uma pergunta, ela tem forma de pergunta, mas não é a informação que me interessa. E normalmente, esses dois tipos de pergunta aqui, eu estou esperando uma resposta afirmativa. Então, esse é um detalhezinho bem importante para a gente lembrar. Que o some na pergunta, ele indica que eu estou querendo uma resposta afirmativa. Óbvio que você pode responder o que quiser, mas quem pergunta espera uma resposta afirmativa. Quando eu uso a pergunta com N, eu não estou esperando nenhuma resposta. Eu não sei o que você vai me responder. Eu não faço nem ideia qual é essa informação. Então, essa é a diferença principal de usar o some e o N na pergunta. Quando a gente fala sobre requests, nós estamos falando sobre pedidos, quando eu estou pedindo alguma coisa. Bom, se eu estou pedindo para você alguma coisa, é óbvio que eu espero que você me responda que sim. Né? Estou fazendo um pedido, estou pedindo um favor, estou pedindo por alguma coisa, eu espero que você me diga sim. Então, can I have some time off? Eu posso ter um tempo de folga? Eu espero que você me diga que sim, é um pedido que eu estou fazendo. Will you give me some spaces? Você pode me dar um pouco de espaço, me deixar um pouquinho... Para de pegar no meu pé? Can you give me some spaces? Eu espero que você me responda que sim. Can he take care for some things for me?
Será que ele pode cuidar de alguns detalhes para mim? Eu espero que a resposta seja sim. Uma outra pergunta também é quando eu estou oferecendo alguma coisa. E eu também, se eu estou te oferecendo, é porque eu gostaria que você respondesse que sim. Então, would you like some wine? Você quer um pouco de vinho? Do you want some cheese? Você quer um pouco de queijo? Do you want some more time? Você precisa de mais tempo? Então, quando eu estou oferecendo isso, eu imagino que você vai dizer que sim. Então, recapitulando. Uma frase que eu estou simplesmente afirmando, some. Uma frase que eu estou negando, any. Pergunta se eu realmente estou querendo saber uma informação, any. Se eu estou pedindo algo, some. Se eu estou oferecendo algo, some. Mas ainda, nós temos o detalhe do any usado na afirmativa. Então, a gente colocou aqui que o some nós usamos para afirmativa, mas o any também pode ser usado na afirmativa. Mas aí, ele muda um pouquinho o sentido, né? Do any que nós usamos na pergunta e na negativa. Ele fica no sentido de qualquer coisa, não importa qual. Entende? Assim, não é nenhuma, não é nem alguma, mas enfim, é qualquer uma. Essa é a ideia que dá quando a gente usa o any na afirmativa. Então, quando que a gente tem esse caso, então, give me any book. Então, se eu digo give me some books, me dê alguns livros, eu quero que você me dê alguns livros, não muitos, mas alguns, eu quero isso. Eu quero que tenha uma quantidade. Agora, quando eu digo assim, give me any book, quer dizer, para mim tanto faz, desde que você me dê um livro, qualquer um deles serve, eu não tenho nenhuma preferência nesse caso. I will take you to any place. Tá faltando you. I'll take you to any place. Ou I will take to any place. Quer dizer, eu vou te levar para qualquer lugar. Eu não tenho um lugar específico. É qualquer um, não importa qual seja. You can ask any question. Você pode fazer qualquer pergunta. Então, can I ask a question? Of course, you can ask any question. Você pode fazer qualquer pergunta. Ok? Então, vamos lá. Então, resumindo, when do we use some or any? We use some in positive sentences and any in questions and negatives, right? Essa é a regra que a gente não pode esquecer. Some para afirmativo, any para negativa e interrogativa. Se a gente decora, se a gente lembra dessa regrinha básica, a gente vai acertar na maioria das vezes. Então, essa é a regra principal. Depois a gente tem aquelas que a gente comentou antes, né? Então, well, yes, often we use it like this, but we have some amazing chocolate cake and some carrot cake. Então, essa frase é uma frase afirmativa, positive sentence. Nesse caso, a gente está usando some, acompanhando dois substantivos. Do you have any chocolate cake? Essa é uma pergunta que não me importa qual seja a resposta, eu quero realmente saber, tem ou não tem bolo de chocolate? I don't have any carrot cake. Eu não tenho, negativa, não tenho bolo de cenoura. But we also use any in positive sentences, como a gente falou antes. Também posso usar o any nesse caso, ó. Any cake will do, surprise me. Qualquer bolo serve, me surpreenda. Any cake will do, surprise me. She can tell you every detail about any process in the company. Ela pode te contar cada detalhe, todos os detalhes sobre
sobre qualquer processo na companhia, na empresa. Então, lembrando, revisando, afirmativa some, interrogativa N, negativa N, e o N na afirmativa, quando a gente está falando sobre qualquer, sem distinção. So, we use some for talking about a limited number or amount, and we use any for an unlimited number of amount. Então, quando a gente está estudando gramática, a gente normalmente começa estudando pelas regras básicas. E é isso que a gente estava fazendo agora e é aquilo que eu comentei com vocês. Qual é a regra do some e do N que a gente não pode esquecer? Some na afirmativa, N na negativa e na interrogativa. Essa é a primeira regra que a gente aprende e essa a gente não pode esquecer. Mas aprender regras é uma coisa interessante que conforme a gente vai evoluindo um pouco na língua, a gente vai perceber que simplesmente saber regras não vai fazer com que a gente entenda uma grande parte do uso. Isso por quê? Agora que a gente vai ver o sentido do some e do N. Então, nós usamos some para falar sobre um número ou uma quantidade limitada. Isso é uma coisa importante porque esse conceito, ele não muda, independente de afirmativa, de negativa ou de interrogativa. Então, quando eu falo em some, eu estou perguntando sobre um número limitado de alguma coisa, que é aquilo que a gente falou antes, é uma quantidade indefinida, porém pequena. E se eu digo que é uma quantidade pequena, eu estou limitando. And we use any for an unlimited number or amount. E o N a gente vai usar para um número ilimitado, ou uma quantidade ilimitada. A gente já vai entender isso nos exemplos. For example, imagine you are talking about different kinds of cake. Então, imagine que você está falando sobre tipos diferentes de bolo. All these sentences are possible. Então, imaginem a situação. Lembrar sempre, contexto é muito importante. De que contexto nós estamos falando aqui? Uma situação em que as pessoas estão falando sobre tipos de bolo. Todas essas frases, elas são possíveis, mas todas elas têm uma intenção diferente. Veja aqui, ó, essa frase aqui é afirmativa. Eu tenho N. Essa frase é negativa. Aqui eu tenho mais uma frase afirmativa. E aqui eu tenho mais uma frase negativa. Por que ela é negativa? Toda vez que eu tenho a palavra don't, not, eu tenho negação, frase negativa. Aqui também tem a frase negativa, tá? Essas duas não tem, é uma frase afirmativa. Veja que nesses dois casos eu uso N, nesses dois casos eu estou usando some. Então, vamos tentar entender o que a pessoa está querendo dizer com isso. I like any kind of cake. Any kind of cake. Então, todos os tipos, qualquer tipo, significa assim, se eu quero qualquer tipo, quer dizer que você pode me dar, não tem um tipo específico. Qualquer de todos os bolos, tipos de bolo que você tiver, tá bom. Então, por isso que ele é unlimited. Eu não estou limitando, eu gosto desse. Não, eu gosto de any kind of cake, qualquer tipo de bolo. I like any kind of cake. I don't like any kind of cake. Eu não gosto de tipo nenhum. Não é nem desse, e nem daquele. Também é ilimitado. Não importa quais você me ofereça, você pode me oferecer 100 tipos diferentes, para todos eles eu vou dizer no, because I don't like any kind of cake. Não gosto de nenhum deles, não importa se são 10 ou se são 100, número ilimitado. Então, veja que mesmo o zero, não gostar de nada, nós temos um número ilimitado. I like some kinds of cake. Eu gosto de alguns tipos de bolo. Eu não gosto de any kind of, de qualquer um. I like some.
Então, quando eu digo I like some, significa que eu estou limitando a quantidade ou os tipos de bolo que eu gosto. Então, aqui nesse caso, a limited number of kinds of cake. I don't like some kind of cake. Então, essas duas frases, elas são muito parecidas, são vistas de ângulos diferentes. Então, mas o sentido é praticamente o mesmo. I like some kinds of cakes. Tem uma quantidade ilimitada de bolos, mas eu gosto de alguns. Então, eu estou separando aqui os bolos que eu gosto, uma quantidade limitada. A letra D é o contrário. Eu estou dizendo que I don't like some. Eu gosto da maioria dos bolos, mas de uma quantidade limitada que eu não gosto. Não sei se vocês conseguiram entender aqui o que a gente está falando sobre alguma coisa que é limitada e uma coisa que é ilimitada. Isso vai fazer com que a gente entenda um pouco melhor o uso do some e do any. Ok, I think that's clear. Ficou claro até agora, né? Exemplo, I like any kind of music. I don't like some dogs. I like any kind of music. Isso aqui é ilimitado. Qualquer tipo de música que você fala, eu gosto. I like any kind of music. Eu gosto de qualquer tipo de música. I don't like some dogs. Cachorro depende. Alguns eu não gosto. Eu tenho um número limitado que eu não gosto. I don't like some dogs. Yes. If you like all music and if you also like some dogs. Então, é possível a gente usar o N na afirmativa e o some na negativa. Então, vocês estão vendo que a gente tem uma regra, mas a gente precisa entender qual é o sentido da palavra, porque aí a gente vai perceber que essa frase aqui, ela está correta. Porque eu estou querendo dizer o quê? Que tem uma quantidade pequena de cachorros que eu não gosto. Yes, I like most dogs, but not dogs that bite or dogs that are ill. Então, eu não... você gosta de todos os cachorros? Alguns não. I like most dogs, a maioria deles. Mas eu não gosto daqueles que mordem ou daqueles que estão doentes. Okay? Neste caso, essas frases estão corretas. And what about questions? Can we use both some and any in questions? Yes, we use both. E aqui é aquilo que a gente já falou, né? Essa é um pouquinho mais tranquila do que a gente já comentou. É mais fácil a gente identificar a diferença do uso do some e do any nas perguntas do que na afirmativa e na negativa. Então, would you like some more coffee? Would you like any more to eat? Então, qual é a diferença de usar would you like some more coffee? And would you like any more to eat? A diferença aqui, ó. Here the difference is very small. The speaker is thinking of a limited amount in the first question and an unlimited amount in the second question. In both questions, we could use some or any. Então, would you like some more coffee? Nesse caso, some, eu estou falando de uma quantidade menor, uma quantidade limitada de café. E would you like any more to eat? Quer comer mais alguma coisa? Isso é ilimitado, tá? Também a gente pode pensar que nesse caso do would you like some more coffee? A gente está esperando uma resposta positiva. E would you like any more to eat? Eu quero uma informação. Você quer comer mais alguma coisa? Sim ou não? Ok. Sometimes we use some when we expect the answer to be yes. We use any when we don't know what the answer will be. We are asking whether something exists. Então, aquilo que eu comentei antes, quando eu estou fazendo uma pergunta, eu espero que você me responda sim, eu uso some.
quando eu estou fazendo uma pergunta e eu só quero saber a resposta, seja ela qual for, eu não tenho nenhuma pretensão aqui, aí eu uso o N. Então, ó, can I have some sugar? Então, você pode me passar, ou pode me dar um pouco de açúcar? Veja que nesse caso, eu sei que tem açúcar, né? Eu só quero que você me faça o favor, estou fazendo um pedido para você me alcançar ou me dar um pouco mais de açúcar. Eu sei que tem. Eu não estou perguntando, será que tem ou acabou o açúcar? Is there any cake left? Tem bolo ainda? Quer dizer, eu não sei se tem. Eu quero que você me diga, tem ou não tem? Eu não faço ideia, né? Então, I don't know whether there is any cake. Are you waiting for somebody? Você está esperando por alguém? Nesse caso, você vai entender que eu acho que você está esperando por alguém. Are you waiting for somebody? Se eu dissesse aqui, are you waiting for anybody? Eu poderia usar o anybody aqui. Are you waiting for anybody? Está totalmente correta. Qual é a diferença das duas? É que quando você ouve a minha pergunta, você sabe que neste caso aqui, eu imagino que sim, que você realmente esteja esperando por alguém. E quando eu pergunto, are you waiting for anybody? Eu não faço a mínima ideia se você está aqui só porque sim, ou se você está aqui esperando por alguém. Is anybody coming to meet you? Alguém está vindo para encontrar você? Eu não sei se tem alguém vindo ou não, mas eu estou perguntando. Eu preciso de uma informação. Ok. Did you say we can use some and any on their own as pronouns? Então, como eu falei lá no começo, nós podemos usar o some e o any como pronomes. O que quer dizer isso? Quando eu não tenho o substantivo depois, por exemplo. Yes, we don't need to repeat the noun. E aqui que está o detalhe, a gente não vai repetir o substantivo. Mas, na verdade, o some e o any, eles sempre vão estar relacionados a um substantivo. Quer ele esteja escrito ou não. Então, ele pode estar escrito na frase ou ele pode estar subentendido pelo contexto. Então, há sempre uma referência a um substantivo. Porque quando eu digo que tem uma quantidade pequena, uma quantidade limitada ou uma quantidade ilimitada, eu vou precisar saber de que é essa quantidade. Então, de uma maneira ou outra, ou escrito ou no contexto, esse substantivo tem que existir. O que acontece é que quando ele vem escrito, quando ele não vem escrito, a gente chama isso de pronome daí, ó. Is there any cake? Então, veja que o any está acompanhando o substantivo cake. Yes. Do you want some? Então, você tem bolo? Sim. Você quer? Um pouco? Do you want some? Some o quê? Some cake. Eu não preciso repetir o cake, que você entendeu o que é. Sorry, there isn't any. Desculpa, não tem mais, acabou. Acabou o quê? There isn't any. Any what? Any cake. Sorry, there is none left. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais. Agora a gente vai falar sobre o none. O que é esta palavra? None. That's new. Yes, we can use none or no plus a noun instead of not any. Então, quando eu uso not any, eu também posso usar no ou eu também posso usar none. Essas frases aqui, elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Porém, nós vamos ter que tomar um pouquinho de cuidado no uso delas. Então, aqui é uma pergunta. Do you have any onions? Você tem cebola? Então, nesse caso, eu tenho o N porque eu quero saber, tem ou não cebola? Eu não faço ideia. Você tem cebola? Do we? Nós temos cebola? No. There aren't any onions. Não tem nada de cebola, não tem nenhuma cebola. Any onions, de tipo nenhum. Então, aqui eu tenho N e eu tenho a repetição do substantivo. Posso fazer isso? Posso.
Preciso fazer isso? Não. Eu posso usar a frase dessa forma. No, there aren't any. Que você vai entender que eu não tenho nenhuma cebola. Também posso usar o no. O no tem o mesmo significado de not any. E isso aqui é muito importante, porque veja que o no, ele não substitui apenas o any. Ele vai substituir também o not. E aí, nesse caso, a gente vai lembrar que o no, quando eu uso no, ele tem carga negativa sempre. O N não. O N não tem carga negativa. Por isso, eu preciso do not para indicar a negação dele. Então, o N, ele tem que estar acompanhado do not para ter a negação. Mas o no, não. Ele já é a negação sozinho. Ele substitui esse not. Então, there are no onions left. Essa frase aqui, a gente chama ela de uma frase afirmativa. Veja, por que ela é afirmativa? Porque eu não tenho not. Para ela ser negativa, eu preciso ter o not. Pode ser aren't, isn't, don't, didn't, wouldn't, não importa, mas tem que ter o not para ela ser uma frase negativa. Então, essa frase é uma frase positiva, mas com um sentido negativo. Então, esse no, ele vai ter a carga negativa da frase. Então, a mesma coisa, essa frase aqui, ó, there aren't any onions, there are no onions. É a mesma coisa, tanto faz uma ou a outra. Aqui, vejam que quando eu tirei o onions, eu simplesmente parei no N. N e não repetiu onions. Quando eu uso no e eu vou tirar o onions, aí eu vou usar o pronome relativo a ele, que é o none. Então, isso significa que no e none são a mesma coisa, né? Apenas que o no eu sempre vou usar junto com alguma coisa. No cars, no onions, no books, no time, no computers, no cell phones, no alguma coisa. E o none é um pronome, então ele substitui o no onions. Ok? Do you have any money? Ah, isso que era para ser money. Do you have any money left? Você ainda tem dinheiro? No. I don't have any money. No. I don't have any. No, I have no money. I have no money. I have none. I have none. Não tenho nada de dinheiro. E aí vamos para o último detalhe, que é o every. Quando que a gente usa o every? Quando a gente está falando, estamos nos referindo ao total de alguma coisa. Veja aqui. Some é uma quantidade limitada. N é uma quantidade ilimitada. E o every é a quantidade total de alguma coisa. Então, is there any person here? Tem alguma pessoa aqui? Yes, there is everyone. Sim, tá todo mundo aqui. Todas as pessoas, all people. Did you get some clothes you needed? Você comprou as roupas que você precisava? Yes, I got everything. Eu consegui todas as coisas. Everything. Sit down. Everyone is looking at you. Sente-se. Todos estão olhando para você. Todas as pessoas estão olhando para você. Everyone in my family likes ice cream. Todas as pessoas da minha família gostam de sorvete. Everyone enjoys a joke. Todas as pessoas gostam de uma boa piada. Everyone was looking for a place to sit. Todos estavam procurando por um lugar para sentar. Quando que a gente usa o every? Então, aqui também a gente vai observar que o every tem dois usos. Tá? Nós podemos falar sobre o every no sentido de o grupo todo, que foi o que a gente viu antes,
Mas eu também posso usar o every quando eu quero dizer cada indivíduo de um grupo. Então, eu posso falar de um grupo como um todo, olhar o grupo como uma coisa só, inteira, ou eu posso olhar por parte, como se fossem o grupo formado por partes. E nesse caso, todas as partes estão incluídas. Então, ó, each individual within the group, every single person or thing. Então, cada indivíduo do grupo, cada coisa ou pessoa do grupo. Então, every one of the grapes was bitter. Cada uma das uvas estava azeda. Não era algo que você come no cacho de uva, não era que algumas estavam azedas. Cada um dos grãozinhos. Eu também poderia dizer que todos os grãos estavam azedos, amargos. Mas eu posso dizer também que cada um deles estava. Every one of the eggs was cracked. Cracked é quando ele abre, né? Quando você tá chocando e o ovo cracked, quebra, né? Quando a gente bate ele, ele faz um crack, tava cracked. Cada um, tenho 10 ovos, cada um deles estava rachado. Então, ou eu poderia dizer também all of them, todos eles, né? Every one of the copies must be registered. Cada uma das cópias tem que ser registrada. Todas elas têm que ser registradas. Cada uma delas tem que ser registrada. I would like to thank every one of you for your help. Eu gostaria de agradecer cada um individualmente de vocês pela ajuda. The boss explained the situation to every one of the employees. O chefe explicou a situação para cada um dos funcionários. Every one of her ideas is worth considering. Cada uma das suas ideias devem ser consideradas. Everything was checked. Cada coisa foi checada. Veja que nesse caso o every está sempre separado. Ó. Everyone, everything, everyone. Então, quando eu estou pensando em every, nesse sentido de individual, ele sempre vai vir separado. Everything, everywhere, every time, cada hora, cada momento. E no que nós estávamos pensando anteriormente, deixa eu voltar aqui. Neste caso, veja que eu uso everyone, everything, tudo escrito junto. Então, há uma diferença quando a gente escreve junto, everyone, everything, everywhere, e quando a gente escreve everyone, everything. Então, everyone é o conjunto, o inteiro, o grupo. Everyone, eu estou falando de cada momento específico. Let's check if you understand. Vamos ver se vocês pegaram as regrinhas? Então, muito bem. Vamos fazer como a gente fez algumas aulas atrás. Vocês podem, eu vou dar um tempinho para vocês olharem a resposta. Vocês podem pensarem na resposta. Vocês podem me dizer no chat ou no WhatsApp também. O que a gente vai completar aqui? Do we have milk? Ok, let's go. Do we have any milk? Nós temos uma pergunta e eu não faço ideia se tem leite ou não. Eu só quero saber, eu quero que isso aqui me diga, tem ou não tem? Pergunta direta. Can I have cake? Can I have some cake? Por que some? Porque eu estou pedindo e eu espero que a sua resposta seja
Sim. Quando eu digo assim, eu posso eu posso comer um pedaço de bolo? Can I have some cake? Eu espero que você me responda que sim. Então, essa é uma pergunta que eu espero uma resposta afirmativa. Se vocês tiverem dúvidas, me falem, ok? I really need money. I really need some money. É uma frase afirmativa e eu estou falando sobre uma quantidade limitada de dinheiro aqui. Eu poderia usar any. I really need any money. Posso, no sentido de assim, eu preciso de qualquer dinheiro, de qualquer tipo, não importa de onde ele venha. Eu não estou falando só sobre quantidade, quando eu digo I really need some money, eu estou dizendo que eu preciso de uma quantidade limitada de dinheiro. E quando eu digo I really need any money, tipo assim, qualquer um, não importa qual a quantidade, não importa de onde vem, o que vier, tá valendo. Mais ou menos nessa ideia, eu poderia usar o any aqui. Não é muito comum, mas é possível. I don't have pets. I don't have any pets, porque isso é uma frase negativa. Yes, I don't have any pets. Do you want pizza? E lendo essa frase agora, eu me lembrei de um detalhe muito importante que acontece muito quando a gente está falando inglês e que a gente tem o pensamento em português. Veja que essa frase, do you want pizza? Se eu traduzir ela desta forma, você quer pizza? Do you want pizza? Ela parece perfeita, mas em inglês ela vai soar estranha. Ela soaria da mesma forma se eu perguntasse assim, você quer alguma pizza? Ninguém pergunta em português, você quer alguma pizza? Se você quer pizza. Então, para nós, quando a gente coloca esse alguma, ela soa estranha, essa frase soa estranho em português. E a mesma coisa acontece em inglês. Se eu perguntar, do you want pizza? Soa estranho. Não vai atrapalhar nem um pouco a questão de comunicação, mas ela soa esquisita, porque o comum é usar do you want some pizza? Porque eu espero que você me diga, eu estou oferecendo, e eu espero que você me diga que sim. When I get food after work. E a questão tem esse wanna. Deixei esse exemplo específico para a gente lembrar de falar sobre isso. O que é esse wanna? Want to. Então, eu estou querendo saber o quê? Do you want to get food after work? Você quer pegar uma comida depois do trabalho? Do you wanna get? Do you want to get? Numa forma mais informal, a gente diria simplesmente wanna get some food after work? De novo aqui, por que é o some? Porque eu estou te convidando e eu estou esperando que você me diga que sim. He doesn't have friends. He doesn't have friends. Essa é outra frase que, para os nossos ouvidos, ela fica perfeita. He doesn't have friends. Ele não tem amigos. He doesn't have friends. Mas que em inglês fica faltando o quê? He doesn't have any friends. He doesn't have any friends. Are you sure you don't want dessert? Are you sure you don't want dessert? Veja que aqui eu tenho uma pergunta, eu tenho uma negativa. O que eu vou usar nesse caso? Exato. Vejam que a gente usa o some quando a gente está oferecendo algo. Por mais que essa frase possa parecer que eu estou oferecendo sobremesa, na verdade eu não estou nesse caso oferecendo,
Porque essa pergunta, are you sure you don't want any dessert? Eu quero saber, tu tem certeza ou você não tem certeza? Então, essa minha pergunta aqui, are you sure? É porque eu quero essa informação. Então, é aqui que me diz que essa frase vai ter que ter o N. Né? Porque se eu falasse, wanna some dessert? Se eu estivesse oferecendo, eu diria, do you want some dessert? Você quer sobremesa? Do you want some dessert? E aí a resposta, eu espero que você me diga que sim. Mas aí você me disse que não. Are you sure you don't want any dessert? Você tem certeza que você não quer sobremesa? Are there people at the bus stop? Are there some, none, any people at the bus stop? Ok. Vamos por eliminação. None não pode ser usada nessa frase porque eu tenho a palavra, o substantivo. E lembra que eu poderia colocar se fosse, então, no people. Porque o no people, no car, no books, eu substituo por none. Isso significa que quando eu tenho none, eu não posso ter o substantivo depois, porque ele já é o pronome, ele vai substituir o people. Tá? O some eu não posso usar porque isso aqui é uma pergunta e eu quero a informação, ok? Então, are there any people at the bus stop? Tem alguém, alguma pessoa lá na parada de ônibus? Eu quero que você me diga, tem ou não tem? Eu preciso de uma informação. That's reason to be rude all the time. That's reason to be rude all the time. Você vai ter que pensar um pouquinho. Vamos ver o que vocês estão pensando aqui. Vamos tentar ver o que está querendo dizer aqui. Né, a razão de ser rude o tempo inteiro. Eu quero dizer que that's some reason, isso que você está falando assim, é uma razão para a gente ser rude o tempo inteiro? Então, o some aqui, ele poderia ser usado na afirmativa, mas veja que ele não faz muito sentido na ideia total da frase. Isso é algumas das razões para a gente ser rude o tempo inteiro. E o N também, quer dizer, não tem nenhuma, any reason, qualquer razão. Fica estranho também. Então, nesse caso, a gente vai usar o no. That's no reason to be rude. Não há razão, não tem porquê. No reason to be rude all the time. I'd like time off next week when I move house. Então, a pessoa vai move house, vai se mudar, e ela está pedindo uma folga, time off, para se mudar. I'd like some time off next week when I move house. Porque eu espero que você me diga que sim. I'd like some. Eu gostaria de um tempo, quero um tempo livre, um tempo de folga para fazer mudança. There's coffee left. Could you get some while you're out? Tem café sobrado. Você poderia pegar um pouco quando você sair? Porque se left é quando é a sobra de alguma coisa, quando tem um pouco ainda. Se eu quero dizer assim que tem um pouquinho, eu digo we have some left. Quando eu quero dizer que não tem mais nada, que não sobrou nada, aí eu uso isso na negativa. Então, nesse caso, there's no coffee left. Porque se eu usar some, there's some coffee left, então tem ainda café, você não precisaria ir comprar.
Então, pelo sentido da frase, é que eu vou usar o no nesse caso. There's any coffee, tem qualquer café, também não faz sentido na afirmativa aqui.